foi surpreendido no tapetinho em casa. Acabou sendo derrotado pelo Cruzeiro por 3-0. Teve um chora-coração pesado, porque o Cássio foi considerado o melhor em campo. Parabéns, gigante! Ai. E talvez o Botafogo não tenha calculado exatamente os riscos de enfrentar uma equipe que está em franca ascensão, com grandes reforços chegando. Uma pena que já venderam esse próximo mando de campo para a Cariacica do Cruzeiro. Vai enfrentar o Fortaleza longe de Minas Gerais. Renata do céu, por isso que você é fera mesmo. Por quê? Obrigado. Não, você é fera mesmo. Você não tem conversa. A leitura de jogo feita pelo treinador foi errada mesmo aí. Você matou a charada. Mas eu acho que pensando na Copa do Brasil, no jogo do não contra o sei se Bahia. ele desdenhou, mas a leitura foi errada mesmo. Você falou tudo, porque ele viu como joga o time do Cruzeiro. E mesmo assim ele tentou ir pra cima jogando o estilo do jogo dele. Ele não fez a leitura, você matou a pau. Foi esse o grande erro de percurso aí do Botafogo. Porque é um time bom, lógico que é. Agora, a leitura do treinador, ele se equivocou em algumas coisas, ainda mais de posicionamento. Tudo bem que o Cássio foi um dos nomes também da partida. Não, o Botafogo teve suas chances, sim, claro. Não é que o Botafogo... Ele disse até uma coisa que eu concordo, que esse 3-0, ele não significa exatamente o que aconteceu no jogo. Quem vê o resultado pura e simplesmente não mostra o que foi a partida. Agora, o Cruzeiro soube se defender com o Cássio e soube atacar e fazer 3 gols. Sim, mas o Botafogo com ninguém quis correr o risco. Dessa vez em casa ele quis tentar antecipar e a leitura foi errada. Aqui você matou a charada. A dúvida é saber se tem mais algum clube, além de Palmeiras, Flamengo e Botafogo, que vai brigar pelo título. Se alguém vai atropelar. Sabe se o o Cruzeiro acho, vai atropelar com grande futebol. Vai ter fôlego para brigar lá em cima mesmo. Se o Atlético vai conseguir fôlego para se recuperar no campeonato, se o São Paulo pode ser esse time, não está me parecendo, se o Fortaleza pode surpreender, o Bahia eu acho que perdeu o fôlego, enfim, esses times para chegar nesse ponto dos 3 da frente, eles vão ter que ter a abençoada sequência, mas a sequência é grande. Como o Inter teve em 2020, não ganhou o campeonato por causa da unha do Edenilson, que estava impedido. Então, o Inter naquele campeonato, ele ganhou o quê? 8 jogos seguidos, 9, e aí conseguiu chegar na briga com o Flamengo. Agora, se você olhar, são muito estáveis. O Flamengo volta à liderança. O Flamengo só em 2 rodadas não ficou entre os 3 primeiros colocados. A gente está na 20ª. Só em 2 ele não ficou entre os 3. O Botafogo só em 2 rodadas não ficou entre os 4. E o Palmeiras está entre os 4 desde a 10ª rodada. Desde a 10ª rodada. Então são times muito estáveis. Então essa é a minha dúvida, saber se o Botafogo, depois da derrota feia que teve contra o Cruzeiro, se ele vai conseguir se estabilizar e manter essa regularidade. Porque o campeonato não acaba agora, o Flamengo recuperou a liderança. Como o Botafogo já foi líder, o Bragantino já foi líder. O grande mérito desses clubes é que eles estão ficando no bolo o tempo inteiro, eles não desgarram. Então, na hora do bote final, eles vão estar ali. E essa é a minha dúvida. A minha dúvida é saber, alguém vai querer participar dessa festa? Por enquanto, quem está na frente ali, escolhendo convidado, é o Flamengo. Me parece o que o Cruzeiro pode chegar. Se eu tivesse que olhar para a tabela hoje e apontar um time que tem muita possibilidade de brigar lá em cima, é o Cruzeiro. Pelo trabalho consolidado, pelos reforços fortes. E a gente vê um futebol muito bem jogado. Tem que escalar, hein? Tem que escalar. Já está sendo. Contratou, tem que escalar. Como é que não vai Já estão sendo escalados. A gente vai falar desse jogo aí, a gente vai falar mais do Cruzeiro, mas sobre esse assunto, essa polêmica com o Pedro Lourenço, até, obviamente, o Seabra foi perguntado sobre isso antes, depois do jogo, e aí ele, não, tá tudo certo, foi na toca. Não, mas o resultado é a melhor coisa para virar a página, né? É a melhor coisa. E aconteceu da melhor forma, porque o Cruzeiro vence no Newton Santos por 3-0, com golaços, jogadaças, Cruzeiro praticando o fim da bola. Então, aí é muito mais fácil de virar essa página realmente. O Cruzeiro faz um bom campeonato, Fernando Seabra faz um bom campeonato, está consolidado, tem o apoio dos seus jogadores e ainda por cima tem esses reforços que o Pedro Lourenço trouxe, que ele está escalando porque, enfim, né, que são importantes e vão ser... Chegaram para agregar, né? Chegaram para agregar, mas, assim, exatamente. Por isso que a chegada desses reforços... Pronto, viramos a chave tão já. Importante, porque a gente fala do elenco do Flamengo e concordo que a qualidade técnica acaba definindo algumas partidas, a maioria delas, a qualidade individual, mas eu tô vendo esse campeonato muito físico. Acho que
que o elenco ele é importante justamente para aguentar manter um padrão físico do jogo. De muito desgaste, é um campeonato que a gente percebe muito desgaste físico, mas também pela característica de muitos times que estão na parte de cima da tabela, de intensidade. Botafogo joga com muita intensidade, Palmeiras que joga com muita intensidade, Fortaleza que chega ali é um jogo de intensidade, de transição. Então quem não estiver preparado para isso acaba sucumbindo. O jogo do Cruzeiro contra o Botafogo foi um Botafogo que não conseguiu ser fiel às suas características, que é de uma marcação, principalmente da primeira linha, de muita imposição. Essa marcação tem que funcionar para essa transição rápida acontecer. O Botafogo falhou nisso e encontrou pela frente uma equipe que hoje tem uma defesa bem sustentada, que foi trabalho do Fernando Seabra, e que a partir dessa defesa sustentada, o Seabra começou a trabalhar a construção das jogadas. Hoje o Cruzeiro constrói jogadas com muita qualidade. Se a gente fizer uma retrospectiva para o início do campeonato, o Cruzeiro sofria para construir suas jogadas. O ano passado era o Cruzeiro um jogo pobre. Tinha uma defesa muito boa, mas não e o ataque péssimo. Não fazia gol e não vencia no Mineirão também. E completamente dependente de Matheus Pereira, que ainda é o cara desse time, um dos caras do campeonato. A bola sempre passa por ele, mas hoje a gente vê triangulações acontecendo. Mas você vê o Barreal tá jogando muito bem. Não é só pelo gol, ele jogou e tem jogado muito. Tem jogado. Como é que é o nome do menino que fez o gol? Dias, né? Entrou muito bem também. Lautaro Dias. Entrou muito bem. O William tá voando na lateral. O Marlon esse é outro que pode ser convocado. Bom lateral há muito tempo lá. O Marlon, lateral esquerdo. Enfim, cara, o Cruzeiro tá. E tem um goleiro agora inacreditável que o Cássio fez no Nilton Santos, né, cara? Porque o Botafogo tentou bastante. Uma coisa impressionante. Ele fez 3 defesas ali que são incríveis as defesas. Mas aí você vê aí você vê a diferença de um jogador quando ele muda de ambiente, né? E quando você tem um goleiro que é bom e passa a ter um goleiro que é espetacular, cara. O problema não é do bom, é que o extraordinário é melhor, né, cara? Ele faz coisas, é igual o Fábio no Fluminense. O Fábio, cara, ele faz defesas muito significativas. E o Cássio é a mesma coisa. Um Cruzeiro encantado, perde o jogo, cara. E uma das coisas que eu mais gosto no Fernando Seabra é que eu ouço as entrevistas dele ao final da partida e entendo tudo. Isso faz diferença. Entendo tudo que ele fala. Primeiro que ele fala em português, já facilita bastante para mim, né? Não, você até tem um conhecimento razoável de espanhol, mas eu prefiro que fale em português. Principalmente se o estrangeiro vier aqui para o Brasil, estiver trabalhando há muito tempo e não conseguir falar nem bola, né? Mas acho que é importante para o futebol brasileiro revelar um treinador, revelar alguns treinadores, revelar jogadores. Nós estamos jogando um campeonato em que tem time que entra com 6, 7 estrangeiros no time titular. E o técnico é estrangeiro. Uma hora essa conta vai chegar para o futebol brasileiro, hein? 11. Uma hora essa conta vai chegar para o futebol brasileiro. É legal para os clubes, eles São Paulo mapeiam. Ano passado, retrasado, teve um ano que o São Paulo chegou... até para mudar a regra, né? Pra você poder colocar mais gente. Teve um ano que o São Paulo chegou a escalar um a mais da regra contra o Flamengo, percebeu no último momento e tirou um jogador, tirou um estrangeiro. Mas isso pode gerar um problema muito sério. É bom para os clubes, tá? Porque a gente tem um poder aquisitivo de mercado muito maior do que os outros países sul-americanos. Então a gente mapeia os jogadores no cenário sul-americano, traz para cá, vem muita gente boa, vem muita gente ruim também, porque às vezes se faz o trabalho mal feito, e aí se paga mais por um jogador que vale menos e faz um contrato de 5 anos, e aí depois fica lá com o jogador para sempre. Mas enfim, só que lá na frente isso vai bloquear o acesso de jovens jogadores do futebol brasileiro, de revelações, e a questão dos técnicos a mesma coisa. A gente não vai ter técnico formado e vai ter poucos jogadores, e vai ter uma hora que a gente não vai ter jogador nem na Europa. Porque não vai aparecer na categoria de base aqui. Técnicos jovens, dessa nova geração. Na Série A a gente só tem o Carpini, que agora está no Vitória, mas está no 3º clube dele do ano, e isso... ele vai ter que fazer uma recuperação, mesmo, assim. Ele é jovem, mas passou por um momento Carpini, turbulento. Seabra, Paiva no Vasco. No Atlético Paranaense. Mas é Uruguai, né? Mas é uma nova geração. Falando de brasileiro, só os 3. Brasileiro só esses. Tem mais ninguém? Não. Renomados do Brasil,
vencedores, eles servem também de uma blindagem para a gestão. Quando as coisas não estão dando certo, é diferente quando o Mano Menezes vai lá e se comunica com a torcida, numa coletiva de imprensa, ou um treinador que não é vitorioso ainda. Então as gestões, elas também se aproveitam, de certa maneira, de caras renomados e de quem vem de fora para aliviar a pressão. E essa é a minha preocupação com o Seabra, que faz um excelente trabalho coletivo. O Cruzeiro vence jogos com a coletividade, trabalhos coletivos, apesar de ter um excelente talento que é Matheus Pereira. Mas e quando o Cruzeiro oscilar? Está todo mundo oscilando no campeonato. Uma hora o Cruzeiro vai oscilar totalmente normal. E aí a pressão é muito grande em cima da gestão. Por que está com um cara inexperiente? Esse cara não tem condições de tocar um elenco que é recheado de jogadores pesados, uma Série A do Campeonato Brasileiro. Mal comparando, foi o que aconteceu com o próprio Carpini, né? Porque ele faz um campeonato maravilhoso pelo Água Santa, sem estrutura nenhuma, com você lembra que o São Paulo pesquisou o treinador que ele queria contratar? E aí no Juventude ele ratifica o trabalho. Mas lembra que o São Paulo pesquisou o treinador que ele queria contratar? Naquela altura, fez uma pesquisa, conheceu bem o trabalho desse treinador, ou seja, contratou por convicção, não porque era o que estava sobrando no mercado. Tratado. Mas a questão do Cruzeiro é muito interessante pelo seguinte, porque você falou que o grande nome, quando vem a pressão, ele tem, e o estrangeiro, ele se sustenta mais. Mas quando o Cruzeiro traz, por exemplo, Larcamon, o Cruzeiro não está trazendo ninguém também, entendeu? Ele não tem nem um técnico experiente e nem um grande nome. Aliás, a gente não vai nem lembrar desse treinador por muitos e muitos anos. Daqui a alguns anos, no futebol brasileiro, se alguém perguntar quem foi, antes teve qual técnico, a gente não vai lembrar do nome. Se alguém perguntar quem foi, antes teve qual técnico, a gente não vai lembrar do nome. Mas então é melhor dar oportunidade para quem já conhece o elenco, quem já conhece o clube. Cruzeiro e Vasco são dois exemplos e que estão conseguindo os resultados por conta disso. Jô, só para, a escola... A escola argentina de treinadores e a escola portuguesa são duas escolas muito legais, com conceitos bem interessantes de futebol. Mas não significa que só por ter a licença da escola argentina ou da escola portuguesa seja de fato alguém que vai resolver, que vai chegar aqui e vai resolver. Mas isso acontece muito. E a paciência muda de acordo com o passaporte, enfim. Simplesmente não viu o show. O que acontece muito, a CBF ela é pródiga em marcar jogo do Cruzeiro na hora do show. Quando eu falo assim, domingo à tarde, eu vou poder ver Cruzeiro e Botafogo. Meu filho Juliano, não, pai. O jogo é sábado, 9h30 da noite, eu olho na agenda, é o horário do meu show. E aí fica uns caboclos na frente do palco comigo, com o celular. Isso é Cruzeiro muito bom. 2-0. Eu fico, será que eu acredito? Será que eu não acredito? Eu não quero me envolver, porque mexe comigo, mexe. Eu entrar no palco assim, depois saber que o Cruzeiro perdeu, ou que está perdendo, ou está ganhando, então eu prefiro ficar alheio. Eu peço pro Rodrigo Vilarim, que me acompanha, guarda meu celular desligado, não me fala o resultado do jogo. Na hora que eu acabo o show, eu pego o celular, eu falo, não quer saber. Vou pro camarim, tranco a porta, aí eu olho o resultado, quanto foi. Porque pra mim a pior coisa, pior que o Cruzeiro perder, é dar resultado errado de jogo. Então fica os caboclos. Cruzeiro 2-0. Cruzeiro, e quando o Cruzeiro ano passado estava para cair, não cair, estava jogando um jogo que aquele menino Robert mandou um gol no final. O Goiás, que não ficou um atleticano para mim assim na frente do pau, Goiás 3-0. Nossa! Ele ficava 3-0 pro Goiás, e eu já estava assim, entre Jack Tequila e Dois Rios, tipo, mais um ano na Série B, vamos embora, deixa eu preocupar com o meu show. Quando acabou o show, eu perguntei, o Cruzeiro tá perdendo? O cara, não, tá 0-0. Chegando em casa, o Cruzeiro fez aquele gol, Salvador, que esses meninos outro dia teve a Pupus no Mineirão, até pus um post em homenagem a ele. Falei, não se faz isso com um jogador tão novo. O dia que o cara saiu chateado, chorando. Aí a galera já... Aí eu falei, se vocês se lembram do ano passado do gol Salvador do Rob? Ele até me agradeceu depois, Samuel, valeu e tal. Vamos com calma, cara. Legal. O cara tem 19 anos de idade, 20 anos de idade. Falando em calma, Valu, calma, mas tá gostoso, não tá? Excelente. Mas falando desse Cruzeiro, enquanto o Samuel Rosa dava realmente um show, o Cruzeiro deu um show sim no Nilton Santos. Foi uma partida irretocável, onde todos os jogadores puderam jogar em alto nível, do atacante ao goleiro. Cássio, que fez uma partida não diferente do que ele fez ao longo da sua carreira. Esse nível apresentado pelo Cássio é um nível que o consagrou como o maior goleiro da história do Corinthians. Um time extremamente bem treinado. É absurda a forma que o Cruzeiro constrói o primeiro gol contra o Botafogo, todos participando.
eu chamo a atenção para o Matheus Henrique, que ajuda a construir, mas está chegando na área no momento deste primeiro gol também. O Álvaro Barreal, mais uma vez, muito bem. O meio-campo formado, que jogou junto pela primeira vez com o Romero, Matheus Henrique e Barreal. Matheus Pereira literalmente deitou e rolou, deu uma assistência deitado contra o Botafogo. E agora ele tem jogadores com uma capacidade de finalização maior. Lautaro e Caio Jorge atormentaram até o goleiro inclusive teve que trocar a chuteira, porque os atacantes do Cruzeiro com uma postura absurda na frente, não dando oportunidades para esse Botafogo construir. O Botafogo que tentou chegar mais com bolas aéreas, invertidas de um lado para o outro, para o Igor Jesus e para o Tiquinho, que é uma característica também desse time muito forte, e o Fernando Seabra até nesse aspecto mostrou uma evolução do Cruzeiro para o Cruzeiro do ano passado, que sofria muito nesse sentido. É uma partida em que alguém pode falar, mas o Cássio fez muitas defesas. Você não vai jogar contra o líder do campeonato, que tinha marcado gols em todas as partidas dentro de casa e nesse Campeonato Brasileiro, e ele não vai criar futebol, faz parte disso. O Cruzeiro se mostrou muito eficiente e é um trabalho consolidado. Só a respeito de expectativas para o torcedor do Cruzeiro, não comparando o time com o outro, porque seria uma comparação desleal, o Cruzeiro chega ao número de 11 vitórias. 11 vitórias é tudo aquilo que o Cruzeiro conquistou durante todo um campeonato de 38 rodadas em 2023. O que para mim justifica dizer que o Cruzeiro briga pelo título? Porque se eu falo que o Botafogo é um timaço e vai brigar pelo título, é um time consistente, organizado, fisicamente se impõe demais, e o Cruzeiro mete 6 gols nos caras, vence aqui, vence lá, vence no início, aí a desculpa era, mas é que ali ainda não tinha emplacado, aí foi lá e vence também, fechando esse primeiro turno. Não tem como. Não tem o que discutir. Dá pra falar? Não tem o que discutir. É lógico que dá pra falar. Mas é muito representativo que foi essa vitória do Cruzeiro. O Cruzeiro mostrou pro Brasil, deu um chute na porta de quem ainda duvidava de alguma coisa, que tinha algum questionamento em cima desse time do Cruzeiro, que já vem mostrando esse bom futebol e esse ótimo trabalho do Seabra. Eu vou sempre bater nessa tecla, independente do que acontecer o restante do Campeonato Brasileiro, mas a gente tem que valorizar o trabalho que foi feito. As peças se entendem. As peças se entendem. Os jogadores sabem a movimentação de cada um dos jogadores. A gente tem que sempre lembrar uma outra coisa também, que esse time que o Cruzeiro conquistou uma pontuação alta, ainda era o time todo formado sem os reforços. Os reforços foram entrando de forma pincelada, de forma necessária dentro desse time do Cruzeiro e ainda vão acrescentar nesse time, quando o Wallace estiver na sua melhor forma, quando o Jonathan Jesus estiver na sua melhor forma, mas os jogadores que estão aí estão mostrando esse recorte, esse trabalho do Seabra desde o primeiro momento, e é bom ver o time do Cruzeiro jogar, é interessante ver o time do Cruzeiro jogar. O trabalho que é feito, as movimentações, gente, o gol do Barreal é para ser envelopado, que é um trabalho não só... Gente, a atenção que o Matheus Pereira tem para pegar e falar assim, pode esperar aí, relaxa, vou colocar a bola no chão e espera aí, pode preparar a agulha que vai fincar para dentro do gol da equipe do Botafogo. E foi sim, foi trabalhado, foi pensado, foi um time que você sabe... primeiro, Elton? Não, o primeiro o Valor já falou a respeito dele. Tô querendo fechar com a chavinha de ouro mesmo, ou com a agulha de ouro, para amarrar todos esses comentários em cima desse Cruzeiro. Porque precisa ser valorizado. Se lá na frente vai bater campeão, isso ainda eu não sei. Mas já tem algumas rodadas que eu faço questão de vir aqui, tem gravado já antes, o Cruzeiro vai brigar por G4 o tempo todo. E quem briga por G4 tá dentro do caneco. Porque não vai ter um time para disparar como o Flamengo de 2019. O Campeonato Brasileiro atual se retrata para ser igual foi o da temporada passada. E o da temporada passada a gente viu que a briga foi até as últimas rodadas. Então, vendo dessa forma, quem estiver no G4 vai brigar por título. E o Cruzeiro tá aí, tá fazendo muito bem feito. Ô Galante, você como um atleticano assumido, você olha e fala, azedou a garapa? Os caras vêm forte mesmo? Bem forte. E eu acho que começa por um bom Você tá com medo do clássico? Não, medo não. Medo não, porque eu acho que o clássico, sempre a gente sabe que teve time que tá na alta,
que perde, time que tá na baixa, perde. Então, assim, é igual, sabe? Eu acho que os momentos são diferentes. O Cruzeiro tá numa ascensão, mas o Atlético, até lá, tem ainda mais 2 jogos, pode a coisa encaixar. Eu acho que ainda é indefinido. Agora, o que me chama a atenção é como o Cássio chega e ele assume, né, uma postura, e todo time tem que começar por um grande goleiro. E o que eu vi ele fazer já... Até outro dia a gente estava aqui falando do Rafael Cabral, que era um jogador sendo perseguido pela torcida, né? E aí com razão também. Com razão. Agora, teve um lance para mim que mostra o que é o Cruzeiro hoje. Matheus Pereira no segundo tempo, ele recebe uma bola, chuta, o goleiro defende, o Botafogo sai no contra-ataque, há um cruzamento para a área, quem está lá na área para poder tirar na pequena área? Matheus Pereira. O cara saiu da área do Botafogo para poder defender e ele é o articulador de jogada do Cruzeiro. Quer dizer, não tem essa, né? Cada um corre por cada um e todo mundo faz o conjunto. Isso é o grande diferencial. E isso o Cruzeiro não tinha. Hoje a gente não fala só do Matheus Pereira. Hoje nós estamos falando do Lautaro, porque ele fez um gol que o Cruzeiro não tinha um jogador com essa característica. O Barreal tem sido impressionante. Barreal. Aí você tem um Wallace, que para mim é um grande jogador, que ainda está no banco. E vai ter ser uma difícil para entrar por enquanto. Mas vai ter uma briga nesse meio de campo, né? Então, cara, eu acho que, como eu já disse aqui da outra vez que eu vim aqui, o Pedrinho está fazendo um grande trabalho por ele ser torcedor do Cruzeiro. E o Cruzeiro está num grande momento, tem que aproveitar mesmo, né? E eu acho que com isso Minas Gerais eleva, porque tem que puxar o Atlético. O Atlético vendo o Cruzeiro bem, puxa também. E só vou falar uma coisa. Eu já vi o Samuel jogar. O Lautaro e o Caio Jorge tem que dar sorte aí que o Samuel já está com uma idade e não quer disputar a posição lá na frente. Eu saí do craque eu já joguei contra o Samuel. O craque do Rock Gol. Craque eterno do Rock Gol. E dos jogos que faziam preliminares, né? No Mineirão e tal. É verdade. Esteve lá. Pegando carona ainda no que disse o Breno Galante, destacar que o Cruzeiro, em alguns momentos, o Caio e o Lautaro pelo lado esquerdo, ajudava o Barreal e o Marlon. Aliás, eu havia dito na sexta-feira no Samuel Venâncio que acho que o Cruzeirense tem várias preocupações. Uma delas não deve ser quem ocupa a lateral esquerda do Cruzeiro. Um jogo monstruoso do Marlon contra o Botafogo. E o Caio Jorge do lado direito, auxiliando o William e também o Matheus Henrique, que acabou sendo substituído aos 25 do segundo tempo, aliás, como joga, né? Quando a gente dizia o que o Matheus Henrique poderia significar nesse time do Cruzeiro, muitos entendiam, um jogador que veio da segunda divisão do campeonato italiano. Porque futebol é um esporte coletivo, né? Nem sempre você ter um grande jogador ou bons jogadores vai significar que a sua equipe tem êxito. Então, um Cruzeiro muito organizado e que no momento que tem essa bola, todo mundo vira construtor. Você tem o William, o Marlon. Olha a trinca de volantes do Cruzeiro. Romero, Barreal e Matheus Henrique. Todos têm capacidade de construção. Para Matheus Pereira e Lautaro. Só destacar aqui mais uma vez, o Cruzeiro ganha de 3-0, mas eu tenho que destacar mais uma terrível arbitragem no jogo do Cruzeiro. Aconteceu o pênalti no Matheus Pereira no lance do segundo gol. É que o Cruzeiro é um time tão afim de jogar que o Matheus Pereira fez o passe caído e o Lautaro, mesmo pedindo o pênalti, não parou na jogada. Por isso que o Cruzeiro fez o gol. Mas aconteceu uma penalidade, algo para que o Cruzeiro, através da sua diretoria de futebol, siga de olho nesse campeonato. E foi um pênalti muito claro. Muito claro. Muito claro. Mas é que o gol atenua a gravidade da não marcação. Não sei se daqui a pouco, se o VAR se não termina em gol, se o VAR não chamaria, não sei. Não sei, porque eu acho que diante das pressões que existiram aí, tá rolando um lance meio de que, gente, vamos ser menos protagonistas com o VAR, deixa muito a decisão de campo, mas tá demais, né? Tá demais, um pênalti claríssimo. Você acha que é exagero, Samuel? Eu, sinceramente, não é exagero, não é oba-oba, porque o Cruzeiro joga um futebol tão equilibrado, tão consistente, que, sinceramente, não dá para falar que é exagero colocar o Cruzeiro na briga pelo título, não. Everton, eu acho que a gente está ainda sob o efeito dessa vitória, que eu considero, desde ali de 2019 até agora, talvez, se não a mais importante, uma das mais importantes. Porque legitima essa fase do Cruzeiro, dá contundência. Quem, né, Elton, iria imaginar, ano passado, a gente brigando para não cair, vendo um gol do Robert no último minuto contra o Goiás para salvar, pensar que a gente iria na casa do adversário, do líder do campeonato, dentro da casa deles, e dar uma traulitada de 3-0. Então, assim, e essa vitória, ela representa muito, assim, para mim. O Cruzeiro estava sendo questionado, ganhou tudo no Mineirão, mas não ganha fora.
Eu vou lembrar que a gente foi prejudicado contra o Palmeiras. Sim. Na minha opinião, teve um segurão ali, a segurada do lance de jogo, mas que o árbitro deixou seguir o lance. Exatamente. Pelos critérios que ele tinha ali, não poderia nunca voltar atrás. Então agora o cara faz o gol, o árbitro tem que voltar a fita. Rebobina a fita aí que eu quero ver. Não vai é achar assim. alguma coisa o VAR assim. Não é pra isso. Então vamos lá, o Cruzeiro contra o São Paulo também teve o Marlon que atrapalhou um pouquinho porque teve aquela expulsão. Mas até ele ser expulso o Cruzeiro estava jogando bem, você lembra? Verdade. Né? Então assim, isso é um alento. O outro, o Cássio, a gente não sabia como ele... A gente precisava de uma grande partida do Cássio. Né? E a outra coisa que aí vocês já falaram, que eu fiquei lembrando, olha, o Cruzeiro ainda está... Então, com o time sem os reforços. E os reforços estão entrando em doses homeopáticas, os caras não estão ainda 100%. Esse time ainda é o time da turma do Ronaldo. Méritos para o Seabra. É aí que eu acho que, né? Então vamos olhar para o Seabra, não só para o Ronaldo que montou o time, claro, ele que achou o Matheus Pereira, né? Então esse jogo, ele representa muito, não é só os 3-0, né? Quanto o Cruzeiro precisa pagar para manter Barreal em definitivo? Bem-vindos ao canal Cruzeiro Sangue Azul, inscreva-se e deixe o like. Com bom desempenho no Cruzeiro, Barreal está emprestado pelo Cincinnati, dos Estados Unidos, até o final do ano. Barreal vem se destacando na Raposa. Em 22 partidas 13 como titular, ele marcou 2 gols e deu 3 assistências diretas, além de contribuir na construção ofensiva com passes, cruzamentos e dribles. Utilizado como ponta pelo técnico Seabra, o jogador também pode atuar no meio-campo e na lateral esquerda. Álvaro Barreal ganhou os holofotes na Raposa ao fazer um belo gol na vitória por 3-0 sobre o Botafogo, no estádio Newton Santos, pela 20ª rodada do Brasileirão. O argentino de 24 anos mostrou muita habilidade ao chutar de pé esquerdo a bola cruzada por Matheus Pereira, aos 31 minutos do segundo tempo. A finalização de Barreal tirou qualquer chance de defesa do goleiro John, pois a bola fez o efeito contrário. De fora para dentro, e entrou no canto superior esquerdo. O lance recebeu muitos elogios pelo fato de o atleta ter arrematado de primeira e com a redonda no alto, elevando consideravelmente o nível de dificuldade. Mas afinal de contas, quanto o Cruzeiro precisa pagar para manter Barreal? Barreal está emprestado ao Cruzeiro pelo FC Cincinnati, dos Estados Unidos, até dezembro de 2024. Ainda na gestão de Ronaldo, o clube desembolsou $300 mil pela cessão do argentino. Já o valor da aquisição definitiva dos direitos econômicos está estipulado em $4 milhões, R$22. 5 milhões na cotação atual. Como vem sendo utilizado frequentemente na equipe titular, Barreal tende a permanecer na toca da Raposa. Isso porque o clube está sob o controle do empresário Pedro Lourenço, dono dos supermercados BH, que já investiu mais de R$170 milhões em reforços nesta janela de transferências e deve intensificar as ações a partir de 2025. Quero saber as opiniões de vocês. Barreal merece ficar no Cruzeiro.